Me fala uma coisa, você já conhece a técnica da EFT? Conheço desde 2016. Meu marido já até comprou o seu curso. Ah, tá bom. Qual curso que ele já fez? Você sabe qual foi? Mente Próspera. Tá, então já fez o Mente Próspera. Ok. Então me fala qual é a memória, qual é a situação que você quer limpar hoje aqui. É por eu não acreditar em mim. Eu tenho uma angústia profunda desde criança Uhum, e não acredito em mim. Eu já fiz várias FT, hoje mesmo eu fiz, mas eu ainda não consegui me libertar. uhum. O que aconteceu lá no passado que contribuiu para que você não acreditasse em você? A minha infância toda eu passei ouvindo, você é burra, porque na época, eu tive uma convulsão com 2 anos e tomei remédio durante 15 anos. Aí as pessoas, eu sou muito assim, falo o que penso. Aí as pessoas costumavam dizer que eu era burra e que era doida. E isso me machucou muito e eu tive uma infância muito difícil pelos meus pais se separar muito cedo. Meu pai Uhum. era alcoólatra e eu fui uma pessoa com 10 anos de idade disse para minha mãe, mãe, vamos embora. Vamos lá. Vai fazendo EFT. Se você disse, vamos embora para onde? Sair de casa, se separar? Saí de que na época a gente morava no Iguatu. Aí eram 5 filhos. Aí nós viemos morar em Quixeramobim. O que é que você está lembrando Isso, agora? Qual é a imagem, a cena? O que é que você está... aí mais do dia que a gente veio em cima do carro, que eu quase. A gente ia sofrendo um acidente, eu e meu irmão. A gente ia morrendo nesse período. Uhum, certo. Então vamos lá. Então a imagem é você chegando Em na... Quixeramobim. Como é que é o nome do lugar? Quixeramobim. Quixaramubim? Quixeramobim, Ceará. Certo, Quixaramubim. Ok. O que é que você está sentindo agora de pensar nisso? Ainda muita dor. Uhum. O que é que você está vendo na sua mente? A cena da gente vindo embora com muita dificuldade. Que até hoje a gente passa por essa dificuldade. Eu ainda não me limpei da escassez, da crença de não acreditar em mim. Vamos lá. Volta na cena que você me falou, tá? Quero que você Certo. descreva a cena que você viu na sua mente. A Qual gente é em a cena? cima do carro, vindo embora. Eu, minha mãe, meus irmãos. Uhum. O que é que você sente olhando Aí, para essa cena? muita dor. O que é que dói tanto dessa cena? Me dói porque eu amava muito meu pai. E foi assim, Porque você o logo em quê? seguida, Dói por quê? porque eu amava muito meu pai. Certo. Aquilo foi muito difícil para mim na época, que eu era muito nova, Que idade você tinha? 10 anos de idade. Então você que chamava sua mãe para ir embora e ao Foi mesmo eu tempo. quem Uhum. chamei minha mãe e tomei muito tempo, eu tomei o lugar do meu pai, questão assim de buscar as coisas, de resolver as coisas da minha mãe, da minha família. Uhum. Certo. Então vamos lá. Olhando para essa. Repete junto comigo, tá? Olhando para essa cena. Repete isso comigo. Olhando para essa cena. Olhando para essa cena, Eu sinto muita dor. eu sinto muita dor. Eu amava muito meu pai. Eu amava muito meu pai. Eu sinto muita dor. Eu sinto muita dor. Foi muito difícil para mim. Foi muito difícil para mim. Eu amava muito meu pai. Eu amava muito meu pai. Eu sinto uma dor muito grande. Eu sinto uma dor muito grande. Eu era muito nova. Eu era muito nova. Eu acabei assumindo o lugar do meu pai. Eu acabei assumindo o lugar do meu pai. Foi muito difícil para mim Foi muito difícil para mim. essa separação.
essa separação. Eu amava muito meu pai. 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 O que é que você está sentindo agora? Ainda tá doendo o peito, Eu porque sinto uma teve dor. uma cena muito forte na época que a gente morava todo mundo junto. Ele chegou embriagado e a gente se escondeu embaixo da cama. Isso é pra gente que dorme nas casas dos vizinhos. Isso me maltrata até hoje. O que é que maltrata você? Essa lembrança? Isso Ele chegava gritando, falando alguma coisa. era. Chegava gritando, brigando. Uhum. Então foca nessa cena aí que você trouxe agora, tá? Então ele chegou em casa Chegou em casa, e conta aí. ele chegou em casa e nós se escondemos embaixo da cama com medo dele. E por que se esconde embaixo da cama? Com medo dele bater na gente, porque eles ficavam muito agressivos na época. Uhum. Certo. Então vamos lá. Eu lembro do meu pai chegando em casa Eu lembro do meu pai chegando em casa e eu me escondi embaixo da cama com medo. e eu me escondi embaixo da cama, Com medo de apanhar. com medo de apanhar. Isso me dói muito. Isso me dói muito. É uma memória que é muito dolorosa para mim. É uma memória muito dolorosa para mim. Meu pai chegando em casa. Meu pai chegando em casa, Ele ficava agressivo ele ficava agressivo e eu me escondi embaixo da cama e eu me escondi embaixo da cama, com medo de apanhar. com medo de apanhar. Uma dor muito grande. É uma dor muito grande. Lembrar disso me traz uma dor muito grande. Lembrar disso me traz uma dor muito grande. O que é que você está sentindo agora? Melhora um pouquinho, mas ainda sinto um incômodo agora na garganta. Certo. Ainda é essa cena lá dele entrando em casa e você se escondendo embaixo da cama. Ainda. Uhum. E o que é a sensação na garganta? Acho que era vontade de dizer a ele que ele parasse com isso, que eu não aguentava mais. Como é que é? Repete de novo, porque eu não entendi bem. Eu queria dizer a ele que ele parasse com isso, que eu não aguentava mais Certo. Então vamos lá. Se eu viver aquilo. pudesse, se eu pudesse falar para o meu pai naquele momento, Se eu pudesse falar com meu pai naquele momento, eu teria gritado com ele, eu teria gritado com ele, para ele parar com isso, para ele parar com isso, que eu já não aguentava mais. que eu já não aguentava mais. Era uma dor insuportável. Era uma dor insuportável. Eu só queria que ele parasse com aquilo. Eu só queria que ele parasse com aquilo. Não queria mais sentir aquele medo. Não queria mais sentir aquele medo. Eu não queria aquela agressividade do meu pai. Eu não queria mais aquela agressividade do meu pai. Eu queria me sentir bem com ele. Eu queria me sentir bem com ele. Eu queria poder ser amada pelo meu pai. Para ser amada pelo meu pai. Eu queria que fosse uma hora de conforto. Eu queria que fosse uma hora de conforto. Quando ele chegasse em casa. Quando ele chegasse em casa. Era o contrário. Pelo contrário. E eu não aguentava mais. E eu não aguentava mais. Eu queria gritar isso para ele. Eu queria gritar isso para ele. Para ele parar com aquilo. Para ele parar com aquilo. Eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais. Tanto que eu falava para minha mãe. Tanto que eu falava para minha mãe. A gente ir embora. Para a gente ir embora. E um dia a gente foi embora. E um dia a gente foi embora. E foi muito doloroso para mim. E foi muito doloroso para mim. Eu amava muito meu pai. Eu amava muito meu pai. Apesar de tudo. Apesar de tudo. Eu amava muito meu pai. Eu amava muito meu pai. Eu só não suportava aquela situação. Eu só não suportava aquela situação. O que você está sentindo agora? Tá melhor.